Bom, a nossa aula hoje é sobre gráficos da função de primeiro grau. O primeiro gráfico que a gente vai estudar é o gráfico de uma função linear. Em aulas anteriores eu tinha falado sobre a função linear, havia dito que toda função é dita linear quando a função é dada por y é igual a ax. Significa que o b é zero. Por quê? Porque a nossa função de primeiro grau ela é dada na forma y igual a ax mais b. Então, toda função dada na forma ax mais b, ela é uma função de primeiro grau. A nossa função linear é toda função que é dada na forma y igual a ax. Nesse caso, o b, que é o termo independente da função, ele é igual a zero. Bom, nós queremos construir o gráfico dessa função. Então, vamos pegar como exemplo aqui a função y é igual a 2x. É uma função linear. O a da função é 2 e o b, como eu não tenho, ele é zero. Para a gente construir o gráfico dessa função, nós vamos fazer o seguinte. Vamos considerar uma tabela, onde nessa tabela eu tenho dois valores, um valor para x e um valor para y. Para que serve isso? Para a gente determinar os paros ordenados, que são os pontos, onde essa reta, porque o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, essa reta vai passar no sistema cartesiano. Para isso, eu vou considerar dois valores para x. Esses valores são valores arbitrários. O que significa ser arbitrário? São valores à minha vontade. O valor que eu quiser colocar para x é o valor que eu vou substituir na função. Então, feito isso, eu defini dois valores aqui, dois valores pequenos, para que meu gráfico vai ficar pequenininho. Então, eu tenho menos 1 e 1. Feito isso, eu vou pegar esses valores e vou substituir no lugar do x da função. Então, aqui vai ficar y igual a 2 vezes o menos 1. Por quê? Porque o x é menos 1. Então, no lugar de x, eu coloco menos 1. Então, vai ficar igual a menos 2. O que significa que o y é menos 2. Eu tenho um ponto aqui, então, onde o x é menos 1 e o y é menos 2. É o primeiro par ordenado que eu obtenho. Esse é o ponto por onde a reta vai passar. Vou considerar um outro ponto aqui, que é o ponto 1, x igual a 1. Então, vou substituir lá também. Vai ficar y igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. O que significa que y é igual a 2. Sendo assim, eu tenho um outro par ordenado, onde o x é 1 e o y é 2. Bom, então eu tenho dois pontos. Posso chamar esse aqui de ponto A, posso chamar esse aqui de ponto B. De posse desses dois pontos, eu vou lançá-los no gráfico. Então eu tenho o espaçamento aqui tem que ser igual, 1, 2, 1, 2. Aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Esse é o nosso sistema cartesiano. Aqui é o ponto em 0, 0, né? 0, 0. Sistema cartesiano, eu tenho acima do eixo do x o y positivo, abaixo do eixo do x o y negativo, à direita do eixo y o x é negativo, à esquerda do eixo y o x é negativo. Muito bem. Então eu tenho aqui o x menos 1 e o y menos 2. Então, eu vou ligar esses dois valores. Então, eu tenho aqui esse ponto que eu chamo de ponto A. Está aqui o nosso ponto A. Vou pegar agora, eu vou ligar o 1 com 2. x1, y2. Então, está aqui, ó. x1 e y2. Esse ponto seria o nosso ponto B. Muito bem. Feito isso, eu vou traçar a nossa reta. Está a nossa reta aqui.
Essa reta é a representação da nossa função no sistema cartesiano. Então, é a representação geométrica da nossa função y igual a 2x. Dica dessa função. Toda função linear, ela tem como gráfico uma reta que passa pelo ponto 0, 0. Quer dizer, ela tem que passar por aqui. Toda função linear passa pelo ponto 0, 0. Ela tem que passar pelo ponto